Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da série Orçamento Empresarial. Sou o professor Luciano Valadares e vou estar com vocês aqui ao longo dessa série. Espero que você goste. É um assunto que é muito pertinente, não só para as empresas, mas também no nosso dia a dia. É importante que a gente saiba fazer os nossos orçamentos. E hoje, dentro dessa série, a gente vai estar falando sobre mecanismos orçamentários. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala de mecanismo orçamentário, para atender às necessidades da empresa, o processo orçamentário deve obedecer a determinadas etapas em seu processo elaborativo. Então, na hora da gente fazer um orçamento, tem todo um processo que deve ser respeitado para que a gente possa elaborá-lo da melhor forma possível. Bom, e esse processo, ele vai envolver, então, primeiro, um comitê orçamentário. Então, este comitê toma as decisões com base no orçamento anual, como vocês podem ver aí. O comitê orçamentário é formado pelo controller, né, e pela diretoria administrativa da empresa. Vale ressaltar que o controller é o responsável pelo processo orçamentário da organização. Controller é controladoria, muitas vezes aí envolvida. Depois a gente tem as regras orçamentárias, são regras estabelecidas pelo comitê orçamentário e devem ser obedecidos no próximo orçamento. São os princípios que darão suporte na definição dos detalhes do orçamento em questão. O terceiro processo vai envolver a metodologia aplicada. Cabe ao comitê orçamentário a responsabilidade de estabelecer um modo que conduzirá o processo orçamentário de acordo com a declaração da missão, visão e valores da organização. Então, temos que respeitar o que a organização prega e não sair fazendo orçamento de qualquer jeito também. O quarto vai envolver a estrutura contábil. Então, é a estrutura e monitoramento do sistema de informações contábeis no objetivo de harmonizar os princípios orçamentários definidos pela empresa, que envolve receitas, despesas, planos de conta, procedimentos e outros parâmetros. Quinto, temos aí o sistema de apoio. Trata-se das tecnologias de informação e outros mecanismos de apoio para executar cálculos e efetuar os lançamentos orçamentários no sistema contábil. Sexto, temos aí os relatórios, então, dos orçamentos. São os relatórios orçamentários de preparação dos orçamentos. Estes relatórios são úteis para o acompanhamento, controle e revisão do orçamento, sempre que necessário. Então, você volta lá, né, você faz uma história toda desse orçamento, então você pode voltar sempre, por isso a importância dos relatórios. E por último, mas não menos importante, temos aí o cronograma, que é fundamental estabelecer um cronograma das etapas de previsão, correção, nova projeção e controle do orçamento na organização. Se você não tem um cronograma, você sai atualizando isso o tempo todo. E isso não é legal, porque muitas vezes a gente não deixou, como é que pode se dizer, né, maturar aquilo ali para a gente tomar uma decisão mais acertada. Por isso, um cronograma de revisões, principalmente, é muito importante da gente ter dentro das organizações. Muito bem. E agora, como é que a gente elabora, então, um orçamento? Então, a gente tem algumas fases aí para elaborar um orçamento, fases essas que são importantes da gente cumprir. Então, é necessário que haja uma sequência lógica ou fases para a elaboração do orçamento. Essas fases se constituem em um ordenamento de ações definidas e vinculadas a seus respectivos setores, os quais devem executá-las nos prazos determinados. Muito bem, que fases são essas, então, na hora da gente realizar o nosso orçamento? Bom, esse quadro a seguir aí dá uma boa ideia para a gente de como acontece sequencialmente. Então, a gente tem, na primeira fase de elaboração do orçamento, temos a preparação das peças orçamentárias, e quem faz isso é o setor de controladoria. Na segunda fase, temos a aprovação inicial do orçamento, que é feito pelo comitê. Quando a gente fala a preparação das peças orçamentárias, né, os orçamentos em si mesmo, tá? Terceira fase, encaminhamento aos responsáveis, que também são da controladoria.
A outra atividade, a quarta fase, o retorno da peça com sugestões dos responsáveis, ou seja, a controladoria preparou, manda os responsáveis de cada setor, vão fazer uma devolutiva. E aí o setor, então, o responsável são as áreas com responsabilidades por peças orçamentárias. Depois a gente tem a revisão do orçamento recebido, quem faz isso é a controladoria e o comitê. Depois a gente tem ajustes nas revisões, comitê e áreas responsáveis. Na sétima fase tem a conclusão da peça orçamentária, feita pela controladoria. Depois a elaboração do orçamento geral e projeção dos demonstrativos contábeis, também sob responsabilidade da controladoria. Depois a gente tem o controle orçamentário, também é a controladoria que vai tomar conta disso. E depois os reportes das variações ocorridas nas peças orçamentárias, que são feitos pelas áreas responsáveis. Então, não adianta passar, né, como a gente diz aí no jargão popular, colocar o carro na frente dos bois. É importante que seja bem executado, bem elaborado e que respeite cada fase do orçamento. Então, o orçamento não é uma coisa que você sai fazendo de qualquer jeito. Bom, com isso a gente chega à integralidade do orçamento. Então, para Xing 2006, o orçamento é o desdobramento do plano financeiro no qual existem diversos orçamentos organizados em uma sequência lógica, como a gente viu anteriormente. Dessa forma, a peça orçamentária deverá considerar todas as atividades básicas da organização. Não pode ficar nada de fora. Tudo tem que entrar no orçamento, porque afinal de contas tudo custa dinheiro. A empresa é um organismo onde os departamentos estão interligados e interagem entre si. Considerando este fato, a empresa deve cuidar para que nenhuma área da empresa seja excluída do orçamento. Você imagina, não dá, olha, tem um departamento ali, não teve orçamento, então não vai ter dinheiro para lá. Como é que eu pago o funcionário? Como é que eu pago tudo que tiver nesse departamento? Então, todos os setores devem ser colocados, inclusive folha de pagamento de funcionário, tá? Uma das funções dos mecanismos orçamentários é também evitar que setores da organização sejam excluídos no momento da elaboração do orçamento. Então, quando o orçamento vai para as áreas, alguém pode falar, e o meu orçamento que não chegou? Ah, tem que incluir, a menos, não, o seu orçamento agora está dentro de um orçamento maior. Pode acontecer também, mas você ainda tem que opinar. A exclusão de um setor da peça orçamentária compromete a qualidade e a confiabilidade do orçamento e poderá dificultar sobremaneira o trabalho dos gestores. E aí a gente chega então no mecanismo de controle orçamentário. Então o controle orçamentário se relaciona com o planejamento financeiro. Dentre outras finalidades, atua como mecanismo de controle da peça orçamentária. E aí ele tem os objetivos dele, que são comparar os valores orçados com os realizados, o chamado budget com forecast, ou seja, planejado e executado, analisar as diferenças positivas ou negativas, o que foi bom, o que foi ruim, avaliar o payback, o retorno, né, sobre os valores orçados, e ainda apresentar ações preventivas e corretivas a tempo de a empresa corrigir as distorções e alcançar suas metas. Bom, então mecanismos orçamentários, né, servem para que a gente tenha aí um roteiro, né, para que a gente consiga executar o orçamento de uma forma que ele tenha viabilidade. Não adianta nada a gente fazer um orçamento que não pode ser executado. Bom, meus queridos, fica aqui o meu abraço mais uma vez. Espero que você esteja gostando da série. Continue assistindo os próximos episódios aí. Grande abraço, até logo. Tchau, tchau.